Nosso Deus, ele fala com a gente de formas diferentes, de como ele quer, né? Deus, ele usa um passarinho, Deus, ele usa as pessoas na rua, ele usa um desconhecido. Nosso Deus é Deus tremendo, né? E hoje eu creio que ele vai falar conosco, porque ele já tem falado comigo, né? E Deus tem abençoado a nossa vida. A gente vai falar um pouquinho sobre a estratégia certa no combate que o cristão deve, né, operar, deve fazer. E essa estratégia a gente vai olhar um pouquinho lá em Samuel, capítulo 17, é uma história bem conhecida, né? Vocês conhecem bem essa história. E a gente vai falar um pouquinho dela, sobre o rei Davi. É uma história bem conhecida, quando ele teve aquela batalha com Golias. Em 1 Samuel capítulo 17, 22, diz assim: Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto de seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. A gente consegue observar nesse texto aqueles soldados que estavam a favor de Davi, como que eles se portaram numa situação daquela. Quando a gente monta uma estratégia e a gente está com Deus, não tem batalha que a gente possa resistir, que a gente possa fugir. Quando o Senhor está com a gente, é natural a gente enfrentar essa batalha e é natural ter o medo. Esse medo, vou falar para vocês uma coisa, ele é na sua função primordial e biológica, o medo é considerado por especialistas algo natural, é alguma coisa saudável. E afinal, o medo costuma nos afastar das situações que são potencialmente perigosas e que representam ameaça para a nossa sobrevivência. No entanto, em excesso, esse medo, o sentimento do medo pode atrapalhar a vida de qualquer pessoa, no aspecto relacional, social, psicológico, na igreja, na tua família. Esse medo ele tem que ser moderado. Nós, como cristãos, não é errado sentir o medo. Só que o medo não pode fazer com que a gente desmoreça, com que a gente desista do que Deus tem preparado para nós. Esse medo ele deve ser superado. Quando você for solicitado na tua igreja, na rua, algum lugar, é natural ter o medo. Só que você não pode fugir desse medo. Você tem que encarar, você tem que ir para cima. Você tem que falar, eu sei em quem eu tenho crido. E esse Senhor Deus, ele está contigo. Ele vai te restaurar, ele vai te abençoar. Ele está pegando na tua mão, ele não vai te desamparar. Esse é o Deus que a gente crê. Quando aqueles soldados fugiram, eles deixaram Davi ali. Só que Davi, um menino de Deus, né? Ele ainda não era um homem formado. Ele tinha uma coisa que aqueles soldados não tinham. É fé. Ele cria no Senhor Deus. E o interessante é que quando Davi estava naquela batalha, aconteceram várias coisas. Não só aquele Golias que estava contra ele, mas a gente consegue verificar nesse texto algumas batalhas ali interna. Quando ele estava ali, o Golias enfrentando ele, brigando, né? Chegou uma pessoa próxima a ele, que é Eliabe, o seu irmão mais velho. O Eliabe viu o Davi conversando com os soldados e perguntou: o que você está fazendo aqui? E falou zangado com ele, bravo, né? Davi, você tinha que cuidar das ovelhas, o que você está fazendo aqui? Está errado, aqui não é teu lugar. Muitas pessoas, meus amados, vão falar para você que aqui não é seu lugar, que ali não é seu lugar. Só que uma coisa eu digo para você, onde Deus te colocou, o homem nenhum tira. Onde você colocou a planta dos seus pés, é ali que você vai ficar e você vai estabelecer a graça do Senhor. O Senhor Deus, ele tem que falar contigo, ele vai falar contigo, mas basta você falar, eu tenho que ficar aqui, eu não tenho medo das aflições. Eu vou encarar isso porque eu sou servo do Senhor. E quando ele falava,
o Eliabe falava com ele, ele falava, eu vou ficar aqui sim, eu quero ver o que está acontecendo. Só que de repente aquele Golias, né, começou a afrontar aquele povo, começou a gritar, a brigar, né, chamando eles para briga. E como eu disse ali no começo, o povo de Israel, eles correram. Só que Davi não. Davi, ele ficou ali. A primeira batalha foi o irmão dele. A segunda batalha, o próprio rei Davi. Mas você, Davi, o rei Saul, Davi, você não passa de um rapazinho. Davi, o que você está fazendo aqui? Você não tem um porte físico? Você não é um homem crescido? Aí é onde Davi se impôs como um filho de Deus. Falou, eu já tenho matado leões, ursos. E como esse Golias, ele vem afrontar o Deus vivo, isso não pode acontecer. Aí é onde Saul respondeu, pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Outra batalha. Você vê que num texto desse começa a surgir batalhas para que impeçam Davi de guerrear com aquele Golias. É o que tem acontecido na nossa vida. Várias batalhas têm surgido. Só que a gente não percebe porque ela é sorrateira. Ela vem de uma forma que a gente não percebe e essas batalhas querem diminuir e querem desanimar a gente. E essas batalhas elas só têm um objetivo: serem destruídas. Esses Golias da nossa vida, eles têm que ser destruídos, têm que ser colocados ao chão. Então, Saul pegou aquela armadura toda, aquele capacete, aquele cinto, aquela couraça, colocou em Davi. Eu começo a imaginar Davi, aquele rapazinho com aquela armadura pesada, grande, ele mal conseguindo andar, todo desengonçado, todo de um jeito meio estranho. Ali eu acredito que muitas pessoas olharam para Davi e falaram, ih, esse aí não vai dar 3 segundos para o gigante Golias. O que a gente conhece, essa passagem bíblica, que relata os acontecidos principais. Só que a gente não sabe entre linhas o que aconteceu com aquele menino, o que aconteceu com os deboches, o que aconteceu com aqueles soldados cercando ele, e falando mal, e pegando, e falando que ele não podia, que ele era um menino, que ele não podia encarar aquele Golias. Só que Davi, um homem, um menino ungido do Senhor, ele foi, pegou seu bastão, e foi ali no riacho, escolheu 5 pedrinhas. Pegou dessas 5 pedrinhas, colocou na sua bolsa, na sua sacolinha, e foi para enfrentar Golias. Isso se chama fé. E quando a gente tem fé, a gente tem ousadia. É isso que você, meu irmão, você, minha irmã, tem que ter em frente às batalhas. Você tem que ter ousadia, você deve enfrentar e não abaixar sua cabeça. Porque o Senhor Deus é contigo. Ele vai dar na tua mão o necessário para você vencer essa guerra. Ele vai fazer com que não tenha coisas assim mirabolantes, coisas enormes. Do simples, ele vai fazer com que a sua vitória seja ganha. É assim que ele trabalha. Quando ele chegou perto daquele Golias, com aquelas 5 pedrinhas, tirou. Golias começou a debochar dele. O que é isso? Você acha que eu sou um cachorro para você vir com esse bastão para cima de mim? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi, isso Golias, e o desafiou dizendo, venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Aí Davi respondeu assim, glória, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que você serve. É um Deus tremendo, um Deus de graça, um Deus de poder. É um Deus que tem todo o poder, toda a onisciência, toda a sabedoria. Então Davi pegou aquela pedra, girou naquela funda, girou. Quando ele lançou sobre Golias, ela pegou bem na testa. Ele caiu ao chão.
Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou sua espada e o matou, cortando a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Meus amados, eu venho aqui para falar para vocês, como Davi. O Senhor Deus tem preparado estratégias, tem preparado algo para você, que é só para você. Não é algo que alguém viveu no passado, alguém que você ouviu dizer, que ouviu alguma estratégia, que ouviu alguma forma de traçar essa batalha. O Senhor Deus que eu conheço e que você conhece, Ele quer usar você no seu íntimo, Ele quer usar você por inteiro, Ele quer usar você diferente de todos. Esse é o seu Deus. Ele não quer que você seja igual àquele pregador ou igual a outro pregador. Ele quer que você seja você mesmo. Esse Deus que eu estou te falando, Ele confia em você. E você deve confiar nele como seu Senhor, como seu Deus. Esse Deus que eu estou te falando, Ele escolheu você de uma forma específica, de uma forma diferente. Em 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, e em terceiro os mestres. Em seguida pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de libertar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a você o caminho que é melhor de todos. Então não adianta você falar assim, olha, eu vou ser um dirigente de louvor. Deus não tem preparado isso para você. Eu vou ser um pregador do evangelho. Deus não tem preparado. Eu vou ser um diácono. Deus não preparou. O que Ele preparou para você é entre você e Ele. Que seja o pastorado, que seja o ministro do louvor, que seja um missionário. Ele tem preparado algo que é indiscutível entre você e Deus. É algo que ninguém pode atropelar, ninguém pode intervir. O Senhor Deus, Ele quer algo diferente na tua vida e unicamente na tua vida. Ele quer que você adquira a fé trabalhando dia após dia. Essa fé, como em Hebreus 11 diz, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isso que é fé. Davi enfrentou aquele Golias com a fé. Ele pegou, escolheu ali aquelas pedrinhas, eu acredito que ele se ajoelhou e escolheu a dedo aquelas pedrinhas para enfrentar aquele Golias, aquele gigante. O Senhor Deus, Ele escolheu você para travar a batalha dele. Ele escolheu a você de uma forma diferente. Ele escolheu você de uma forma específica. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Isso é Tiago capítulo 1, verso 6. Por isso que a gente não pode duvidar, senão a gente vai ficar de um lado do outro, a gente vai ficar incerto das coisas. A gente vai começar a colocar dúvidas na nossa mente, dúvidas que vão começar a atrapalhar a nossa missão. Se Deus chamou você para o seu ministério, coloque no teu coração e deixa enraizar, porque Ele quer fazer a obra no seu ser. Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Ele quer fazer com que a tua casa floresça, que a tua família cresça, que a sua família seja liberta. Ele quer que os seus filhos cresçam no Santo Evangelho. Ele quer que seu marido, a sua esposa, comece a buscar de uma forma diferente Deus. E isso através de você, meu irmão, minha irmã. O Senhor Deus está falando contigo de uma forma específica. Mas ele está falando como se tem várias pessoas na sala? Jeremias 1,4 diz assim: o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. O Senhor Deus, Ele te escolheu quando você estava no ventre da tua mãe.
Ele te escolheu quando você ainda estava em formação. Ele te escolheu quando você era do tamanho de um grãozinho de feijão. Ele já tinha um propósito naquele tempo para você. Ele já tinha ali o plano dele com estratégias de que você chegaria hoje e estaria aqui ouvindo essa palavra. A estratégia de Deus, ele vai mais afinco, ela vai mais longe. Quando Deus começa a falar no nosso íntimo, é porque lá no passado ele já projetou isso na nossa vida. Estava conversando com o irmão Glauber sobre abril, né, meu irmão? E Deus já tem planejado, eu não sei os planos do Senhor. Porém, Ele sabe se abril eu vou conseguir estar com vocês aí ou não. Em Provérbios 16 é bem claro quando fala: nós podemos fazer planos, porém a palavra certa vem do Senhor. O Senhor Deus, quando Ele fala contigo, Ele fala no seu íntimo, Ele fala especialmente para você. Quando você está naquela plateia de igreja, o pastor está falando com aquela multidão, e seus ouvidos estão abertos, ele vai falar no seu íntimo de uma forma diferente da que ele está falando para aquela pessoa do seu lado. O Senhor Deus, ele sabe como o seu filho vai se portar na igreja daqui 10 anos. Isso tudo vai depender do seu joelho no chão, das suas orações, das suas súplicas. O Senhor Deus, ele fala com você de uma forma especial. Senhor, mas como que eu faço? Eu não passo de uma criança. Não diga, eu não passo de uma criança, porque o que você falar, o Senhor Deus vai te ajudar. Só basta você abrir a sua boca, você começar a proferir palavras. Davi, aquele rapazinho, ele começou a andar no meio daquele povo. Imagino eu com aquela armadura, com aquele traje que mal conseguia andar. Ah lá, mais um coitado dele, ele vai morrer. Ah lá, o gigante Golias vai pisar em cima dele. Vai fazer como uva. E não vai dar nem para o cheiro. Só que ele não deu ouvidos a isso. Ele sabia que a voz do Senhor era certa aos seus ouvidos. Ele sabia que o Senhor tinha um plano para aquela nação. O Senhor Deus, quando ungiu Davi, ele já ungiu quando ele era pequeno, para que quando ele se tornasse adulto, ele se tornasse um rei segundo o coração do Senhor. Então Deus tem um propósito para a tua vida hoje. Hoje Ele quer fazer a diferença na tua casa. Hoje Ele quer fazer a diferença no seu trabalho. Hoje Ele quer fazer uma diferença no seu intelecto. Basta você chegar e falar: eu tenho medo de enfrentar, só que Ele não pode me vencer porque o meu Deus é maior que esse medo. Eu vou encarar, eu vou fazer e vai acontecer, porque o Senhor Deus está comigo e Ele está comigo na batalha. Seja no simples ou seja no mais sofisticado. O Senhor Deus, Ele está comigo, Ele vai me abençoar. Ele já está abençoando a tua vida. Ele já está operando um milagre na tua vida, na tua casa. Amém? O Senhor Deus tem um propósito para mim e para você. Basta a gente confiar, entregar e abrir os ouvidos, porque Ele quer falar conosco. Toda hora Ele está falando, só que a gente é teimoso de tapar os ouvidos. Então a gente tem que estar um pouquinho com o ouvido mais abertos. Amém?